Olá, amigos, e sejam bem-vindos de volta à Escola Sabatina 3ABN. Estamos muito felizes por vocês se juntarem a nós. Pastor James Rafferty aqui. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2025 e estamos na lição número 7, que já é cerca da metade do trimestre. Nossa lição de hoje é sobre o problema do mal e o tema geral do trimestral da Escola Sabatina para este trimestre é o amor e a justiça de Deus. Se você gostaria de obter uma cópia da lição da Escola Sabatina, você pode fazer isso acessando o site 3abnsabbathschoolpanel.com, 3abnsabbathschoolpanel.com. Não vá embora. Voltaremos em breve. Olá, amigos, e bem-vindos à nossa lição número 7 da Escola Sabatina, o problema do mal. Estamos felizes que vocês se juntaram a nós, estamos ansiosos para continuar este tema do trimestre, que é o amor e a justiça de Deus. Meu nome é Pastor James Rafferty e somos muito gratos pelo tema que temos estudado neste trimestre. Tem sido uma verdadeira bênção. Se você gostaria de obter sua própria cópia da lição da Escola Sabatina, ou se você gostaria de obter as notas de cada um dos painelistas que estão aqui, você pode fazer isso acessando 3abnsabbathschoolpanel.com. Isso é 3abnsabbathschoolpanel.com. Sabe, há momentos em que não conseguimos passar por todas as nossas anotações. Temos apenas 10 minutos cada e às vezes não cobrimos tudo o que escrevemos, mas você ainda pode ter essas anotações. Vamos manter essas anotações intactas para você, então não deixe de acessar 3abnsabbathschoolpanel.com e obter essas anotações. Certo, deixe-me apresentar nosso painel da Escola Sabatina. À minha esquerda imediata temos minha irmã em Cristo, Shelley Quinn. Como é adorável estar aqui. Eu tenho a lição de segunda-feira intitulada Há muitas coisas que não sabemos. E à sua esquerda imediata, meu irmão em Cristo, pastor John Lomakang. James, minha lição é o teísta cético. O que faz as pessoas serem céticas sobre Deus e o que ele escolhe fazer ou não fazer sobre isso. Tudo bem? Isso vai ser muito interessante. E à sua esquerda imediata, meu irmão em Cristo, pastor John Dinsey. É uma bênção estar aqui e eu tenho quarta-feira a defesa do livre-arbítrio. Certo, essa será importante também. E à sua esquerda imediata, meu irmão em Cristo, Daniel Peran. Eu tenho a lição de quinta-feira. Minha lição está conectada à sua. Tive várias lições neste trimestre que terminam com um ponto de interrogação, e aqui está outra. Amor e mal? Certo, vai ser bom. Então, novamente, estamos muito felizes que você se juntou a nós. Antes de começarmos, vamos ter uma palavra de oração. Irmão Daniel, gostaria de orar por nós? Sim, nosso amoroso Pai Celestial. Nós nos comprometemos totalmente aos teus cuidados e proteção, pedindo que enchas nossas mentes com o teu Espírito Santo, teus pensamentos, tua sabedoria e tuas palavras. E, Senhor, apenas pedimos que isso se traduza pela tua graça no poder de viver essas palavras em nossas vidas. Pedimos tua bênção sobre este estudo juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, começamos nosso estudo com a tarde de sábado. Vamos analisar alguns versículos, o capítulo 30 de Jó, versículo 26. Mateus 27, versículo 46, eu vou focar nisso pessoalmente, Jó 38, 1 a 12, e então Salmo 73, Gênesis 2, 16 e 17, e Apocalipse 21, 3 e 4. Nosso texto para memorizar é encontrado em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Vamos apenas dar uma olhada, vamos? E Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, pois as coisas antigas passaram. Sabe, muitas vezes quando olhamos o livro de Apocalipse, não olhamos o último capítulo, não olhamos o final. No final do livro, os dois últimos capítulos de Apocalipse, capítulos 21 e 22, são belos, são poderosos. Estão nos levando de volta ao início, ao que esta terra era antes do pecado e do sofrimento, em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis 1 e 2, tínhamos uma terra que era muito boa. E em Apocalipse capítulos 21 e 22, seremos restaurados àquela perfeição edênica, sem mais dor, sem mais sofrimento, sem mais aquela dor nas costas que nos faz querer reclamar. Portanto, talvez o maior problema enfrentado pelo cristianismo seja o problema do mal. Como reconciliamos o fato de que Deus é perfeitamente bom e amoroso com o fato do mal neste mundo?
Em termos mais simples, se Deus é totalmente bom e todo-poderoso, o trimestral pergunta: por que existe o mal e tanto dele também? Isso não é apenas um problema acadêmico, mas algo que perturba profundamente muitas pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas. Isso impede muitas pessoas de conhecerem o amor de Deus. Ellen White diz em O Grande Conflito, página 492, para muitas pessoas, a origem do pecado e a razão de sua existência são uma fonte de grande perplexidade. Elas veem a obra do mal com seus terríveis resultados de sofrimento e desolação e questionam como tudo isso pode existir sob a soberania de alguém que é infinito em sabedoria, poder e amor. Aqui está um mistério para o qual eles não encontram explicação. Muitos ateus, como diz o periódico, identificam o problema do mal como a razão de serem ateus. Mas como veremos nesta semana e nas próximas, o Deus da Bíblia é totalmente bom e podemos confiar nele, mesmo apesar do mal que tanto infecta nosso mundo decaído. Vamos para a lição de domingo. A questão ali é: até quando, ó Senhor? O problema do mal é expressado não apenas no contexto contemporâneo, mas na própria Escritura. Vamos ler o capítulo 30 de Jó, versículo 26, e depois vamos olhar mais algumas escrituras enquanto desenvolvemos esse ponto. Jó 30, versículo 26, Jó diz: então você pode ver que Jó tem a mesma questão, o mesmo problema, o mesmo dilema que ele está tentando entender em sua própria mente. Por que que há toda essa escuridão? Por que que há todo esse mal? Jeremias capítulo 12, versículo 1. Quando eu rogo a ti, deixa-me falar contigo sobre teus julgamentos. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos eles são felizes? Por que são felizes todos os que agem traiçoeiramente? Por que as pessoas que agem traiçoeiramente estão felizes? Por que os ímpios prosperam? Onde está a sua justiça? Basicamente, é o que Jeremias está perguntando em Jeremias capítulo 12, versículo 1, ou Malaquias capítulo 2, versículo 17. Você tem enfadado o Senhor com suas palavras e você diz: em que o temos enfadado? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? E é isso que estamos lutando em nosso mundo, eu diria hoje, e sempre houve uma luta com isso, certo? Vemos o mal, vemos a maldade, nós entendemos, pelo menos biblicamente, que Deus é amor e que ele é soberano, todo-poderoso, e nos perguntamos, por que é que toda essa maldade e toda essa perversidade prevalecem? O salmista também diz no Salmo 10, versículo 1, por que ficas longe, ó Senhor? Por que te escondes em tempos de angústia? Tantas angústias neste mundo e Deus parece estar escondido. Esta foi a experiência de Jó, com certeza. Então, esses textos levantam muitas perguntas que ainda estão conosco até hoje, e eu acho que é realmente significativo que a Bíblia não tente esconder ou ignorar esses tipos de perguntas. Ao longo das Escrituras, as mesmas perguntas são feitas que nós fazemos como seres humanos, queremos saber essas respostas. Deus quer que façamos essas perguntas. Na verdade, é quando fazemos essas perguntas que podemos obter as respostas. O problema que temos muitas vezes é que fazemos a pergunta e depois nos afastamos de Deus. Você sabe, Jó nunca fez isso. E Jó realmente nos ajudará com respostas a algumas dessas perguntas. Então, por que parece que os ímpios prosperam e aqueles que fazem o mal se beneficiam de seu mal, se não sempre, mas ainda o suficiente, certo? E por que os justos sofrem tanto? Onde está Deus quando o mal ocorre? Porque Deus às vezes parece estar longe de nós, até mesmo escondido de nós. Seja o que for que digamos sobre essas questões e o problema do mal, não devemos banalizar o mal, certo? Não devemos tentar resolver o problema minimizando o tipo ou a quantidade de mal neste mundo. O mal é muito ruim e Deus o odeia ainda mais do que nós. Deus odeia o mal, portanto, não podemos banalizá-lo. Dizer, você sabe, as coisas não estão tão ruins, está tudo bem. Contanto que não sejamos super imorais ou super perversos, não somos tão ruins quanto aquela pessoa ali. Não, Deus odeia o mal, ponto final. E não podemos banalizar isso. Assim podemos nos unir a esse clamor que ressoa nas Escrituras em resposta aos muitos males e injustiças no mundo. Quanto tempo, ó Senhor? Quanto tempo, ó Senhor? Acho que falamos sobre isso em Apocalipse 6 e acho que é o versículo 9. Quanto tempo, ó Senhor, você não vai julgar? Agora, em Mateus 27 e versículo 46, precisamos buscar entender as palavras de Jesus, porque isso vai nos transmitir que
Algo sobre o mal tocou Deus da maneira mais marcante. Mateus capítulo 27 e versículo 46 diz aqui sobre a 9ª hora, Jesus, que é o Filho de Deus, ele clamou com uma voz alta dizendo, Eli, Eli, lama sabactane, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Então o pai abandonou o filho. Você sabe, nem sempre podemos responder ao problema do mal. Nem sempre podemos dar uma explicação de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, ou pelo menos com pessoas que estão seguindo a Deus, porque nenhum de nós é realmente bom. Nenhum de nós merece nada além da morte. Mas aqueles que entregam suas vidas a Deus, por que passam por dificuldades quando procuram servir a Deus e ser obedientes a Ele? Nem sempre podemos responder a essa pergunta, mas aqui está uma resposta que nos é dada. Deus entrou no problema do mal conosco. Deus experimentou o problema do mal como um de nós. Jesus Cristo, o próprio Deus, Jesus Cristo entrou no dilema humano do mal. Ele não pecou. Ele era sem pecado, mas experimentou as consequências do pecado, a maldade do pecado, como nós, como um ser humano, e por nós, em nosso lugar, como nosso substituto. E é interessante porque quando pensamos no que Jesus passou, às vezes é difícil em nossas mentes compreender esse abandono de Deus. Mas eu ainda me lembro de quando nosso filho estava no último ano do ensino médio. Ele tinha estado em nossa casa. Na verdade, mudamos para um local onde havia uma escola. Antes disso, nós o educamos em casa. E assim ele estava sempre conosco. Mas quando ele completou 17, 18 anos, decidimos mandá-lo para uma escola no último ano dele. E essa escola ficava a 160 quilômetros de nós. 160 quilômetros de distância. E vou te dizer uma coisa, esses foram 160 quilômetros mais rápidos e fáceis que já dirigimos. E nós dirigimos essa distância com frequência. Mas foi realmente difícil para nós ficarmos separados do nosso filho pela primeira vez. Especialmente para minha esposa. Agora nós o conhecíamos há 17, 18 anos. E isso foi difícil para nós. E podemos sequer compreender como foi para o pai e o filho serem separados. Eles estiveram juntos por toda a eternidade passada. Não conseguimos nem sequer compreender. Não conseguimos assimilar isso. Conseguimos a ideia de separação, algo que nunca haviam experimentado, algo de que nem tinham certeza. Eles sabiam como seria. E o pai se separando do filho, o coração do filho estava partido. Claro, essa separação aconteceu porque, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Jesus Cristo se tornou pecado por nós que não conhecíamos pecado. E porque ele se tornou pecado, o pai se separou porque Deus estava permitindo que Cristo experimentasse o que o pecador irá experimentar. O pecador impenitente experimentará, provará essa experiência de segunda morte. E isso é o que Cristo provou por você e por mim. Portanto, a maior explicação em meu entendimento para o pecado, a maldade e o mal que afetam até mesmo aqueles que estão tentando seguir a Deus é entender que Deus entrou nisso conosco. Ele não está distante do nosso sofrimento, das nossas lutas, ele experimentou como é ser abandonado por Deus. Ele experimentou as consequências últimas do pecado e do sofrimento. E é aqui que temos esperança. O que Cristo fez na cruz? Ele derrotou a fonte do mal. Ele derrotou Satanás. E isso eventualmente desfará o mal completamente. Sabe, Jesus citou estas palavras do Salmo 22, versículo 1, e o resto do Salmo, é claro, apenas revela o triunfo de Deus. Ele citou essas palavras no contexto de sua morte na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? E então, ao ler o restante do Salmo, você percebe que foi por meio dessa experiência que Jesus Cristo realmente derrotou o mal, derrotou a morte, derrotou as trevas e apresenta a todos este presente de salvação por meio de sua justiça. E é importante para nós saber isso e saber que podemos ter esse presente de salvação, apesar de toda a escuridão e maldade e a perversidade neste mundo, que temos um futuro e uma esperança. É isso que o livro de Apocalipse nos traz. É isso que a Bíblia nos traz. Pode não responder a todas as nossas perguntas sobre pecado e maldade, mas nos dá a esperança de salvação em Jesus Cristo. Obrigada, James, por essa maravilhosa introdução. Meu nome é Shelley Quinn. Tenho a lição de segunda-feira. Existem muitas coisas que não sabemos. Quanto mais velha fico, mais aprendo e mais percebo o quanto não sei. A pergunta milenar é: por que os justos sofrem? E hoje vamos olhar para o patriarca Jó. Ele viveu durante uma época... ele viveu na época de Abraão. Jó não era hebreu, mas seu livro está incluído no gênero de literatura sapiencial, ao invés de na sua ordem cronológica. Jó viveu antes do estabelecimento de um sacerdócio formal.
Isso ocorreu após o Êxodo, mas ele atuou como o sacerdote de sua casa. Ele entendia o sistema de sacrifício substitutivo que Deus introduziu no Éden. Ele sabia que representava o Messias vindouro e a redenção e salvação pela graça. Ele oferecia regularmente ofertas queimadas para seus filhos no caso de terem pecado. E ele, Deus declarou Jó um homem perfeito e íntegro, alguém que evita o mal e só faz o bem. Jó não era um homem perfeito, mas ele foi tornado justo pela fé no vindouro Messias. Assim começa o livro de Jó, com Satanás vindo perante Deus e acusando Jó de servir a Deus pelas razões erradas. Basicamente, Satanás está dizendo: claro que ele te serve, Deus, olha o favor que lhe deste. Então, Deus dá permissão a Satanás para testar Jó, porque Deus tinha fé em Jó. E Jó tentou destruir. Quero dizer, Satanás tentou abalar a fé de Jó. Ele o afligiu com intensa dor emocional, perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas e, por fim, perdeu até sua saúde física. E, inicialmente, a atitude de Jó foi: bem, eu aceitei tantas bênçãos das mãos de Deus. Eu deveria aceitar esta adversidade da mesma forma, mas ele começou a acreditar erroneamente que Deus era quem o estava afligindo. Ainda assim, Jó confirmou sua fé. Eu amo isso. Jó 13:15, Jó disse: ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Mesmo quando ele pensou que Deus estava fazendo isso. Jó estava contando com a redenção e a ressurreição no fim dos tempos. Os patriarcas sabiam sobre isso. Veja Jó 19, 25 e 26, Jó disse: pois eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois que a minha pele for destruída, isto eu sei, que em minha carne verei Deus. Agora a lição começa, e vou citar isso da lição. O fim da história virá com o triunfo do amor sobre o mal, mas enquanto isso, muitas perguntas preocupantes permanecem. Como podemos pensar e falar sobre o problema do mal? De que forma isso pode ser útil? Fim de citação. Aqui está a cena. Os amigos de Jó vêm vê-lo. 3 amigos, e eles fazem o que é certo. Eles se sentam em silêncio com ele de maneira solidária durante os primeiros 7 dias. Ah, isso foi maravilhoso. Ele precisava desse apoio. Mas depois de 7 dias, começaram a acusar Jó, a discutir com ele. Eles estavam seguindo o costume da época de que se você fosse culpado, Deus o puniria. E era isso que eles achavam que estava acontecendo. Assim, as respostas de Jó tornaram as coisas ainda mais confusas, e eles expressaram muitas perguntas sobre por que havia tanto mal e sofrimento que havia lhe ocorrido. Jó, então, com rancor, pediu por uma audiência com Deus. Era como: apareça, Deus, deixe-me provar a mim mesmo. Vou verificar minha inocência. Quão pouco qualquer um dos 4 homens, isso incluindo Jó, entendia o que estava acontecendo nas cortes celestiais, nos bastidores. Então, finalmente, Deus aparece para responder a Jó. Vemos isso em 4 capítulos, 38, 39, 40 e 41. Interessante. Nos 2 primeiros capítulos de Jó, Deus é identificado pelo seu nome de aliança, Yahweh. Agora, nos capítulos 3 a 37 de Jó, Deus é identificado apenas como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Isso indica que Jó e seus amigos viam Deus como distante. Antes de Deus justificar Jó, ele precisava levá-lo a um lugar melhor. Ele tinha uma melhor compreensão de quem ele era como Yahvé, o que faz e mantém alianças.
Então, ele questiona Jó. Ele desafia seu mal entendido. Vamos ler em Jó 38. Vamos olhar os versículos 1 a 12. Jó 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho e disse: Quem é este que obscurece meu conselho com palavras sem conhecimento? Eu me lembro de orar uma vez para uma mulher ser curada do câncer de pulmão dela, e de repente, na minha mente, foi isso que eu ouvi. Quem é este que obscurece o conselho? Porque estou orando citando as escrituras de cura sobre ela. E parei de orar. E o Senhor disse: Pergunte a ela se ela está fumando. Ela não cheirava a cigarro, mas confessou. Antes de vir para minha reunião, ela lavou o cabelo. Ela fumava 2 maços de cigarros por dia. E ainda assim, ela quer que eu ore as promessas de cura de Deus sobre ela. Mas de qualquer forma, é interessante. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A versão contemporânea em inglês traduz assim: Por que você fala tanto quando sabe tão pouco? E então Deus diz: Agora prepare-se como homem. Eu vou te questionar e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me. Se você entende quem determinou suas medidas, certamente você sabe. Ou quem estendeu a linha sobre ele, a que as suas fundações foram presas? Ou quem colocou sua pedra angular? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem fechou o mar com portas quando ele rompeu e saiu do ventre? Quando fiz das nuvens a sua veste e grossas trevas suas fraldas? Quando fixei meus limites para ela e coloquei trancas e portas? Quando eu disse: até aqui você pode vir, mas não além, e aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você já ordenou a manhã desde que seus dias começaram e fez a aurora saber seu lugar? Yahweh perguntou a Jó: Você acha, Jó? Quem é você? Tão eterno, tão grande, tão poderoso, tão sábio e perfeito quanto eu. Ele está despertando o entendimento de Jó sobre o quão pouco ele realmente sabia. Sabe? É interessante para mim. Deus não ofereceu a Jó a explicação para seu sofrimento. Isso é muito interessante. Ele não lhe disse que este era o grande conflito cósmico entre Satanás e Deus. Ele simplesmente revelou-se como um Criador poderoso e amoroso. Olhe para Jó 42, verso 3. Você perguntou: Este é Jó agora. Você perguntou: Quem é esse que esconde o conselho sem conhecimento? E Jó diz: Portanto, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Veja, Jó reconheceu, e assim também precisamos reconhecer quantas coisas não sabemos. Ele percebeu quão presunçoso tinha sido. Ele coloca a mão sobre a boca, sabendo que sabe pouco. Fique quieto e confie em Deus. Deixe-me dar-lhe esta citação. Como Jó, nós também devemos reconhecer humildemente que há muitas coisas acontecendo no mundo e nos bastidores das quais não sabemos nada. O fato de não sabermos quais são as respostas para nossas perguntas não significa que não haja boas respostas ou que um dia tudo não será resolvido. Até lá, precisamos confiar na bondade de Deus, que nos foi revelada de tantas maneiras. Amém. O livro de Jó é provavelmente um dos primeiros livros escritos para tentar explicar o pecado e o sofrimento. Vamos fazer uma pausa para um momento de missão, então não vá embora. Voltaremos em breve. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para o momento de missão da 3ABN. Hoje quero contar-lhe sobre uma senhora que diz que um programa de música infantil na 3ABN mudou a vida dela para sempre. O nome dela é Arlena, e quando criança, sua família frequentava uma igreja congregacional todos os domingos. A parte favorita dela do serviço era a música.
Ela adorava ouvir todo mundo cantando ao mesmo tempo, porque era quando se sentia mais próxima de Deus. Ela se casou na faculdade e eles se mudaram para um condado agrícola na Califórnia. Mas assim que se casaram, ela descobriu que seu novo marido não queria saber de religião. Como esposa, ela acabou fazendo tudo o que ele queria, e isso significou que ela não teve nenhuma religião em sua vida pelos próximos 28 anos. Finalmente, Arlena decidiu buscar uma vida diferente, então ela se mudou para Medford, onde era professora de música. Nos meses seguintes, ela visitou mais de 20 igrejas em busca de algo. Cada igreja tinha algumas pessoas ótimas, e ela adorava a música, mas Arlena não conseguia decidir a qual igreja se juntar. No entanto, ela acredita que Deus tinha uma igreja específica em mente, e ele estava cuidadosamente preparando para usar um programa infantil da 3ABN para levá-la até a sua igreja. Como tudo isso aconteceu? Eu vou contar para você na próxima vez no Momento de Missão 3ABN. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Olá, amigos. Espero que tenham sido abençoados por esse momento missionário. Vamos passar para a lição de terça-feira. A minha lição é intitulada O Teísta Cético. Agora, alguém pode estar se perguntando, o que é um teísta? Antes de irmos para a resposta, deixe-me dar a introdução da lição. O teísmo religioso é a visão de que todas as coisas, limitadas ou finitas, dependem de alguma forma de uma realidade suprema ou última da qual se pode falar em termos pessoais. Por exemplo, no judaísmo, cristianismo e islamismo, essa realidade última é frequentemente chamada de Deus. Aqui estão 4 áreas onde você pode ter ouvido falar sobre teísmo. Há o monoteísmo, a crença em exatamente um Deus, então, politeísmo, a crença em muitos deuses. E panteísmo, a crença de que Deus e o universo são um e o mesmo. E então, panenteísmo, a crença de que Deus está presente em todo o universo, mas como uma entidade separada. Em cada um desses pontos de vista, Deus é de alguma forma processado pelas seguintes razões. E aqui está a pergunta. Por que não entendemos por que Deus permite o que Ele permite e por que Deus faz o que faz? Esse é o pensamento que você pode ter tido antes. Não aconteceu da maneira que você orou ou esperou ou antecipou. E você se pergunta, por que a resposta de Deus veio dessa maneira? Que bem poderia surgir da forma como as coisas se desenrolaram? Daqui a 1 ano ou 2, ou talvez daqui a 5 anos, você diz, uau, Deus permitiu um mal menor para prevenir um mal maior. Essa é a soberania de Deus. Não pode ser explicada, e Isaías nos diz por quê. Isaías 55, versículo 8 a 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os meus caminhos os vossos caminhos, ou os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é uma realidade. As pessoas ficam com raiva de Deus, mas não percebem que são apenas um pontinho no para-brisa de um avião e pensam que, de alguma forma, estão no controle do avião. Deus está sempre no controle. Deus está muito além da nossa capacidade de compreendê-lo, e o escritor apresenta um ótimo exemplo. Um dos meus exemplos favoritos na Escritura, o Salmo 73, onde o Salmo de Asaf, que é um jovem músico, em um momento em que ele se volta e vai ao shopping em Beverly Hills ou em algum lugar muito rico, talvez Dubai, eu já fui em Dubai e o shopping lá te deixa impressionado. Ele olha ao redor como alguém que acabou de se ver nesta rica vizinhança com os bolsos praticamente vazios e sua mente está perplexa. E não vou ler os versículos de 1 a 16, mas vou apenas resumir. Asaf está olhando ao redor e vê como os ímpios são arrogantes. Eles parecem não ter remorsos, nem mesmo em seus funerais, nenhum problema diário, nenhuma dificuldade. O orgulho é abundante. Eles se gabam de tudo. Há uma abundância ilimitada. Tem mais carros do que você tem contas bancárias. A violência corre desenfreada. São gananciosos. Eles têm acesso a tudo o que quiserem. Não têm nenhuma necessidade real. Zombam de Deus. Dizem, bem quem é Deus, para que eu deva obedecer à sua voz. Tipo o faraó. Falam contra a retidão. Têm influência mundana. Todo o mundo ouve a sua voz. Uau! Ele acabou de dizer que até o presidente os ouviu. Nunca sofrem com a sede, o que significa que podem ter o que quiserem. Eles zombam de Deus. Eles aumentam em riqueza. E o pobre Asaf disse no verso 15. Ele diz, versículo 15. O dia todo fui afligido e castigado todas as manhãs.
Isso está no Salmo 73, versículo 14. E então, no versículo 15, ele diz: se eu tivesse dito que falaria assim, veja, eu teria sido falso para com as gerações. E ele diz: quando pensei em como entender isso, foi doloroso demais para mim. Salmo 73, 16. Como colocamos isso em contexto, Deus? Por que parece que aqueles que não te conhecem parecem estar melhor do que nós? E têm mais do que nós temos, e podem fazer mais do que jamais poderíamos imaginar. E então, a Bíblia vai para o versículo 17 do Salmo 73. Agora eu preciso ler isso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Isso é uma comparação um tanto grosseira, mas anos atrás eu assisti O Mágico de Oz e O Homem de Lata. E todos eles, quem são eles? Todos eles chegaram a Oz, por assim dizer, puxaram a cortina e era apenas um homem comum puxando cordas, que eles achavam que de alguma forma era um mágico, algum tipo de mágico. Deus puxou as cortinas do entendimento de Asaf e ele diz: não se deixe desviar pelo que vê, deixe-me mostrar a você a imagem completa. Salmo 73, versículo 18. Certamente tu os colocas em lugares escorregadios. Agora Asaf está dando o relato verdadeiro. Tu os lanças à destruição. Ó, como são levados à desolação em um momento, porque pessoas ricas também morrem. Eles são completamente consumidos de terror. Eles têm dor em sua morte, como um sonho, quando alguém desperta. Versículo 20 do Salmo 73. Então, Senhor, quando acordares, desprezarás a imagem deles. E ele continua até o versículo 20. Ele diz, mas agora ele muda completamente o tom. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu coloquei minha confiança no Senhor Deus para que eu possa declarar todas as suas obras. Em outras palavras, de repente fica claro para ele que o que você vê não é realmente o quadro completo. E então, como juntamos isso quando dizemos, Senhor, parece haver um mundo onde as pessoas nem sequer te reconhecem e nós que te reconhecemos parecemos estar enfrentando dificuldades. Nos tornamos até certo ponto os teístas céticos. Deixe-me apresentar alguns pontos que quero destacar cuidadosamente para você. 1. Deus não pode ser contido intelectualmente. Jó, capítulo 11, versículo 7. Pode você sondar as profundezas de Deus? Pode descobrir os limites do Todo-Poderoso? Eu gosto disso. Jó 38 a 42, incrível. Jó senta-se lá como um cara que só quer sair correndo de casa e Deus tranca a porta e diz, sente-se e ouça. Deus simplesmente faz um círculo em torno do grande intelecto de Jó, e ele era um homem sábio, mas encontrou seu igual. Isso é um eufemismo. Segundo, Deus não pode ser compreendido, mas pode ser confiado. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele será o teu GPS. O seu sistema de navegação divino, ele guiará os seus passos. Olha, se permitirmos que nossas mentes estejam ocupadas com coisas que poluem os cantos do nosso coração e dizemos, bem, eu sei o que Deus está dizendo, mas simplesmente não entendo e não vou aceitá-lo. Eu não quero ouvir essa explicação. Então Deus se tornará nossa vítima. Então a questão não é se você pode confiar em Deus, mas sim se Deus pode confiar em você. Eu costumo dizer às pessoas que afirmam nunca terem tido provações, que acredito que uma das razões é que Deus não pode confiar em alguns cristãos durante provações, porque eles culparão Deus. Eles irão virar contra ele e dirão, como fez Pedro. Jesus, ele disse, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E então Pedro diz, eu nem sei de quem você está falando. Eu não estou com ele. Eu não o conheço. E ele estava dizendo a verdade. Muitas pessoas que não conhecem Deus são expostas em tempos de crise. É por isso que é importante conhecer Deus e não permitir ou exigir que Deus preencha todos os seus espaços vazios. Deixe Deus preencher seu coração e os espaços vazios não serão mais um problema. Outra coisa é, se Deus não te revelar algo, não procure por e exija isso dele. Deuteronômio 29. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que possamos cumprir todas as palavras desta lei. Algumas pessoas causam mais confusão tentando dar uma explicação para algo que Deus nunca quis que soubéssemos. Se Deus não revelou em sua palavra, não especule. Isso apenas prejudica o caráter de Deus. Não se apresse além do tempo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Portanto, não julgueis nada antes do tempo, até que o Senhor venha. Muitas pessoas estão se apressando além do tempo de Deus.
Eu gostaria que mais pessoas esperassem. Você sabe, quando a Bíblia diz, espere no Senhor, não só Ele renovará suas forças, mas coisas que não estavam claras se tornam abundantemente claras. Como o corredor, ele desiste antes da linha de chegada. Por isso, eu gosto de John Stevens Aquari, um homem que chegou em último nas Olimpíadas Espanholas, chegou em último mesmo depois de ter ralado o joelho. Ele chegou 1 hora e 30 minutos atrasado, o último homem na corrida. E alguém perguntou, por que você continuou correndo? Você sabia que não poderia vencer. E ele disse isso, meu país não me enviou aqui para as Olimpíadas para correr a corrida. Eles me enviaram para terminar a corrida. Bem, 20 anos depois, ele foi convidado de volta para as Olimpíadas e recebeu uma placa. Todos os outros 57 corredores que terminaram esqueceram quem eram. Mas John Stephen Aquari, esse corredor africano, recebeu uma placa. E aqui está o que estava escrito na placa. A maior chegada em último lugar da história. Porque ele nunca desistiu. Vejam, amigos, não apresse o tempo de Deus. Não seja cético se você não entende. Permaneça na corrida. E quando chegar ao fim, a corrida não é dada ao mais rápido, nem ao mais forte. Mas Mateus 24 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não seja cético, confie em Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aprendi algumas coisas ao ouvir você compartilhar. Bem, esta é a lição de quarta-feira. Meu nome é John Dinzey. O título é A Defesa do Livre-Arbítrio. Então, o que é essa defesa do livre-arbítrio? A defesa do livre-arbítrio é a visão de que o mal é o resultado do mau uso do livre-arbítrio das criaturas. Deus, então, não é culpado pelo mal, porque o mal é o resultado das criaturas usarem mal o livre-arbítrio que Deus nos deu por boas razões. Então, você tem livre-arbítrio? Simulation. Este é um dos maiores presentes que Deus deu aos seres humanos, à raça humana, o de escolher. Você pode escolher comer uma pera ou pode escolher comer um pêssego. Você pode escolher comer mirtilos ou morangos. E, se você adicionar mangas, eu escolho a manga. Então, este é um dos grandes presentes que Deus nos deu, a liberdade de escolher. E é por isso que você pode escolher servir a Deus ou pode escolher o diabo. Eu te encorajo a escolher servir a Deus e amar a Deus com todo o seu coração. Nós temos uma escolha quanto ao que será nosso destino. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, isso é comunicado muito bem. Isto foi o que Jesus disse. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Perceba que ele diz, se, que implica uma escolha. Se quiser me seguir, então, você deve negar-se a si mesmo. Por que negar a si mesmo? Porque, interiormente, herdamos tendências para o mal e cultivamos tendências para o mal. Então, isso exige uma negação do eu que quer fazer o mal. Mas esta é uma escolha que devemos fazer todos os dias, tomar nossa cruz e seguir Jesus. Vou ler para você de Caminho a Cristo, página 43. Explica isso em palavras muito melhores do que eu posso. Diz que o governo de Deus não é, como Satanás gostaria de fazer parecer, fundado sobre uma submissão cega e controle irracional. Ele apela para o intelecto e a consciência. Venham agora e vamos raciocinar juntos é o convite do Criador aos seres que ele fez. Isso é Isaías capítulo 1, versículo 18. Deus não força a vontade de suas criaturas. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja dada de forma voluntária e inteligente. Uma mera submissão forçada impediria todo o desenvolvimento real da mente ou do caráter. Isso transformaria o homem em um mero autômato. E essa é uma palavra antiga para robô. Isso te transformaria apenas em um robô. Se Deus tirasse seu livre-arbítrio. E diz aqui que esse não é o propósito do Criador. Ele deseja que homens e mulheres, a obra-prima de seu poder criativo, alcancem o mais alto desenvolvimento possível. Ele nos apresenta a altura da bênção à qual deseja nos levar. A sua graça. Ele nos convida a nos entregarmos a Ele. É um convite para que Ele possa realizar sua vontade em nós.
cabe a nós escolher se seremos libertados do jugo do pecado para compartilhar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Liberdade de escolha. Que coisa maravilhosa é isso! Quando o despertador toca de manhã, você tem a escolha de continuar dormindo ou desligar o despertador e seguir seu caminho para fazer as atividades do dia. Você pode desligá-lo e voltar a dormir. E, se você for como uma dessas pessoas, você tem outro alarme para te dar outra chance de levantar. Isso é o que muitas pessoas fazem. Você tem escolhas. Todo dia você escolhe coisas. E todo dia você escolhe coisas que vão te fazer bem ou te prejudicar. E a soma dessas coisas vai revelar quem você realmente é. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, é onde entendemos pela primeira vez que Deus deu à raça humana liberdade de escolha. Vamos ler Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Você tem a escolha de comer de qualquer fruto que você gostar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. As escolhas eram obedecer a Deus e desfrutar todas as árvores do jardim e, neste momento, há mais de 100 mil tipos de frutas. Eu não provei todas elas. Algum dia, se Deus quiser, eu vou. Mas tenho certeza de que Deus tem mais frutas que, é claro, depois que o pecado entrou, algumas dessas frutas não estão disponíveis para nós. Mas há frutas maravilhosas por aí para desfrutarmos. Então, é claro, desde o princípio ali, no livro de Gênesis, que Deus nos deu liberdade para escolher. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, e é por isso que devemos nos alegrar e agradecer a Deus por isso. Não somos robôs. Não robôs que Deus diz, não matarás. Eu não posso matar porque sou um robô. Não, você não é um robô. Você pode escolher viver livremente e deixar os outros viverem livremente, fazer suas próprias escolhas. Estou lendo para você agora a lição. Diz, por que comandá-los, a menos que tivessem livre-arbítrio desde o início? Adão e Eva comeram o fruto proibido, e desde então, nosso planeta tem sido preenchido com o mal. Em Gênesis, capítulo 4, o capítulo seguinte, após a narrativa da queda, as terríveis consequências do pecado são vistas no assassinato de Abel por seu irmão. A narrativa da queda mostra como o mau uso do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe pecado e maldade para a história deste planeta. E é por isso que temos este mundo na condição atual. Nosso representante Adão escolheu pecar. Mas há um segundo, Adão, Jesus Cristo, que agora nos dá a escolha de escapar da corrupção deste mundo e ter a vida eterna. E ele vai apenas fazer todas as coisas. Louvemos ao Senhor, por isso vamos em frente e vamos para Deuteronômio, capítulo 7, e temos os versículos 12 e 13 para ler, tratando deste tema. Diz, então acontecerá, porque você escuta esses julgamentos e os guarda e cumpre, que o Senhor seu Deus manterá com você a aliança e a misericórdia que ele jurou aos seus antepassados. E ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Ele também abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho novo e o teu azeite, o aumento do teu gado e as crias do teu rebanho na terra, que prometeu aos seus pais dar a vocês. Então vemos aqui que eles tinham uma escolha. Você mantém o pacto e Deus fará a parte dele do que apresentou. E diz misericórdia. E, é claro, beneficia as coisas que você planta, produzirão frutos abundantes. E não só isso, você terá fruto também em sua família. Você quer ter filhos? Deus o abençoará com filhos e assim Deus é fiel às suas palavras. Mas se você decidir não cumprir, então não poderá usufruir das bênçãos que ele promete em Josué capítulo 24. Vou ler os versículos 14 e 15. Esta é uma passagem bem conhecida, onde Josué apresenta ao povo de Deus, o povo de Israel daquela época, uma escolha.
E diz, começando no versículo 14: Agora, portanto, temam ao Senhor, sirvam a Ele com sinceridade e verdade. E afastem os deuses que os seus pais serviram do outro lado do rio e no Egito, sirvam ao Senhor e notem que eles estavam servindo a esses falsos deuses do outro lado do rio e no Egito. Mas lhes é dada a escolha de afastar esses deuses. Afaste esses deuses e tema ao Senhor, e sirva-o com sinceridade. Agora, versículo 15. E se lhe parece mal servir ao Senhor, se você acha que isso vai ser prejudicial para você, se você acha que não vai beneficiar de servir ao Senhor, ele diz: escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses que seus pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem. Mas reparem em Josué, ele sabe o que é bom. E ele diz: mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então, o que vocês vão escolher? Há um grande benefício em servir ao Senhor, mas Deus não quer que você o sirva por causa dos benefícios. Ele está pedindo que você aprenda a amá-lo, escolha amá-lo. E ao amá-lo, você irá amar obedecer aos seus mandamentos, porque você se beneficia e aqueles ao seu redor também se beneficiam disso. Amém. Excelentes lições até agora tratando do amor e da justiça de Deus. Sou Daniel Perim e tenho a lição de quinta-feira, Amor e Maldade. A pergunta é esta: é assim mesmo? É possível para o amor e o mal coexistirem? Você ouviu as apresentações até agora, as mensagens, e você está pensando consigo mesmo, vamos lá, é realmente um ato de amor. Deus permitir o mal, junto com todos os resultados, a rebelião e a morte e a guerra e as atrocidades e o engano? É isso realmente? Como você pode dizer que isso é amoroso? O que eu geralmente faço com perguntas como estas, vou olhá-las do ponto de vista de um pai. E quando faço isso, tiro a questão do teórico para o prático. É possível ser verdadeiramente amoroso e permitir que seus filhos se rebelem? O que eu teria que fazer como pai para que não houvesse rebelião, nenhum mal em meus filhos? Vamos pegar um exemplo. Como eu poderia, como pai, impedir meus filhos de brigarem? Pais amorosos não gostariam de impedir que seus filhos brigassem? Como poderia ser amoroso permitir que seus filhos tivessem conflitos e brigas em casa? E você sabe do que se trata uma briga. Crianças machucando umas às outras e um corre chorando e outro está teimosamente zangado e a dor emocional, física e espiritual, que às vezes pode ser duradoura, mudando a trajetória de vida. Então, você tem esse dano nas relações familiares e as crianças se voltando umas contra as outras e divisão no lar e a mamãe e o papai estão perdendo a paciência a ponto de dizerem: crianças, vocês vão me fazer perder a salvação, o que, aliás, ninguém pode fazer você perder. Os pais estão prestando atenção agora, dizendo: sim, eu quero acabar com as brigas em minha casa. Eu não quero mais isso. Eu quero paz. Bem, vou te contar como. Existem algumas maneiras de impedir que as crianças briguem em sua casa. Estou falando sério. É possível. E duas dessas maneiras são notavelmente eficazes. A primeira é esta. Com alguns novos avanços em tecnologia e pesquisa genética, você poderia, na verdade, este método está acessível no horizonte. Tudo o que você precisa fazer é reestruturar o DNA dos seus filhos. Use a seleção genética para isolar os genes que produzem crianças doces e obedientes que gostam de dizer sim, que preferem concordar em vez de discordar. Agora, sabe, a sabedoria mundana está realmente trabalhando em métodos como este, um kit feito sob medida, exatamente como você deseja, da maneira que você os molda. Você poderia combinar isso com alguns procedimentos minimamente invasivos e colocar pequenas sondas dentro do cérebro deles e basicamente desligar a função de raiva que produz essas respostas no cérebro deles. E assim, eles não teriam esses pensamentos e não poderiam tomar essas decisões. Pense nisso como uma pequena barra de contenção que desce sobre seu filho quando ele tem aquelas palavras de confronto. E então, algo acontece. Eles querem lutar, querem dizer aquela coisa maldosa e a barra desce. Eles têm os pensamentos, mas as palavras não conseguem sair. Sem brigas. Está tudo pacífico, do jeito que você quer que isso seja. Agora, isso é um pouco controverso, mas eu acho que há muitas pessoas dispostas a tentar isso com seus filhos ou com seus cônjuges. Façam com que eles façam o que eu quero que eles façam de dentro para fora.
Isso inibiria o desenvolvimento livre de pensamentos e ações, porque você determina como eles responderiam. Você dá as possibilidades, você dita as respostas que permitirá. É como um comportamento de múltipla escolha e você ditou quais podem ser as escolhas. Se você tentar isso, nunca poderia dizer ao seu filho, fale comigo. Por quê? Porque eles só podem te dizer o que você quer ouvir. Eles nunca poderiam dizer do coração que te amam. Eles poderiam dizer do seu coração que te amam, mas não é verdade. Eles seriam um item ou uma mercadoria que você controla e você não pode ter um relacionamento com uma mercadoria ou um bicho de pelúcia. Essa é a opção número 1. Forçar a sua vontade. Opção número 2, uma que não muda a composição genética do seu filho. Eu quero que eles ainda possam expressar seus pensamentos e se expressar e mostrar sua individualidade. Só não quero as brigas. Então, aqui está o que vou fazer. Quando eles expressarem a primeira inclinação para lutar, vou cortar pela raiz, vou pegar desde o início, vou quebrar a vontade deles de lutar, vou deixá-los sentir como é realmente lutar. Você quer que eu dê algo para lutar, para chorar, e minha resposta será repentina. Desde o primeiro dia, choque e pavor. Vou remover todos os privilégios, vou confrontá-los. Eles sentirão o que lutar faz e nunca mais quererão brigar. Certo. Vou agir de forma dura e rápida. Agora, eles ainda terão o poder de escolha. Eles podem brigar se quiserem. Eles ainda têm liberdade de expressão, mas não terão vontade de lutar, não enquanto estiverem sob o meu comando. Eles estão apavorados. Eles me odeiam. Imagine como isso funcionaria no céu. Então, assim que eles tiverem a liberdade de se expressarem sendo severamente punidos, o que vai acontecer? Toda essa rebelião reprimida provavelmente vai explodir para ganhar pleno controle em suas vidas. É isso que eu quero como pai? Isso não é o que eu quero. Então vamos olhar para uma terceira opção. Há algo mais que eu possa fazer? Em cada fase do desenvolvimento do meu filho, estarei por perto. Vou estar bem ao lado deles, estarei envolvido, ilustrando com a minha vida e ensinando com as minhas palavras. Vou ensinar-lhes a usar mediação, a usar compromisso, a ouvir e tentar entender o que cada um pensa. Vou acompanhá-los com um sorriso confiável, mesmo quando não estão sorrindo, e com palavras e ofertas para ajudá-los a mediar. Vou interromper meu descanso, minha conveniência, meus hobbies e meus livros. Ouvir a queixa não verbalizada deles, dar voz adequada à vítima e tentar encorajar a compaixão no agressor na briga que possa surgir em casa. Não vou desistir de abordar o problema quando surgir e simplesmente levantar as mãos e dizer, tudo bem, faça o que quiser. Fique com a casa para você se é assim que você quer. Mas serei honesto sobre os meus sentimentos em relação a brigas em casa de uma forma amorosa. E vou compartilhar com meus filhos a minha experiência sobre como foi para mim crescer, incluindo algumas das consequências do meu comportamento. Como adulto e como criança, para que eles possam ver a consequência de maneira apropriada para a idade. Eles podem vivenciá-la. Não vou ignorar porque simplesmente não quero lidar com isso agora e não vou deixar a pressão e o vapor se acumularem até que eu finalmente exploda e diga, é isso, crianças, é o que vou fazer. À medida que a criança cresce, vou permitir níveis apropriados de consequências naturais dolorosas sem tentar destruir sua vontade, sem tentar inspirar terror e medo nelas, puni-las para sempre. Elas vão saber que eu vou perdoar e que podemos ter novas chances em nossa casa. Ninguém é perfeito. Esse método parece algo que poderia funcionar? Em todos os sentidos, quero como pai demonstrar a mim mesmo nunca respondendo com explosões de raiva apaixonadas. Não vou retribuir raiva com raiva, vou retribuir amor por raiva. Agora pense neste método, você já tem 3 até agora. Número 1, vou manipulá-los para que não possam brigar em casa. Número 2, vou bater forte e assustá-los para que nunca queiram brigar em casa. E número 3, vou tentar amar eles. Isso vai ser eficaz? Amar eles garante 100% que você não terá brigas em casa? Não.
Em qual casa você quer estar? Que tipo de pai você quer ser? Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de pais você teve? As duas primeiras opções, tenho que ser honesto, podem eliminar as brigas da sua casa e você vai conseguir o que quer. Você vai ter um lar tranquilo, mas o espírito de rebeldia estará presente na criança ou a criança não terá liberdade para ser uma pessoa única. Ouça o que está dito no primeiro capítulo de O Desejado de Todas as Nações, página 22. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus, ele deseja apenas o serviço do amor, e o amor não pode ser ordenado. Não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Somente pelo amor é despertado o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. Então, amor e mal podem coexistir? Sim, eles podem. Deus é um Deus amoroso e vemos isso demonstrado ao longo das Escrituras em nossas vidas, que é assim que Ele interage conosco. Minha perspectiva como pai não é dizer que quero que não haja brigas agora, neste exato momento, mas estou olhando para a trajetória completa da vida da criança e seu caráter em crescimento para que possam aprender a escolher com a liberdade que Deus lhes deu. E é disso que fala o texto para memorizar desta semana. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos no final. As coisas antigas passaram, que Deus diz, estou disposto a permitir sofrimento aqui e agora, e problemas aqui e agora, porque essa é a única maneira que posso te dar liberdade para experimentar meu amor e deixar que esse amor mude sua vida. E Deus faz isso por nós. Romanos 8,18 diz o seguinte, considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que em nós será revelada. É isso que Deus está fazendo. Ele está antevendo, trabalhando para o futuro onde todo sofrimento desaparece. Amém. Amém. Obrigado, Daniel. Obrigado, John e John. E Shelley, temos alguns momentos para algumas palavras finais. Vamos começar com você, Shelley. Pensamento rápido. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Ele é o Deus que conhece o fim desde o início. Há muito que não sabemos, portanto, siga o conselho de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Olhe para Ele e Ele te guiará. Na mente do teísta cético ou do teísta cético? Há coisas que Deus quer dizer a você, mas você não está pronto para recebê-las. Ele disse isso aos seus discípulos, João capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês não podem suportá-las agora. Então, se há coisas que você não entende, não diga que Deus as escondeu de você. Deus sabe quando é o momento certo para revelar as coisas escondidas para você. Ele sabe quando seu coração está pronto para receber as coisas que você não está preparado para receber neste exato momento. Mas não culpe Deus por ser injusto e um Deus que simplesmente não se importa. Ele sabe quando o momento é certo. Espere no Senhor. Amém. Amém. Um dos maiores presentes que Deus nos deu é o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Você pode escolher acreditar e ter a vida eterna, ou pode escolher não acreditar. E, infelizmente, o outro resultado será perecer. Eu o encorajo a acreditar e ter a vida eterna através de Jesus Cristo. Amém. Deus poderia ter forçado o pecado para fora de mim e Ele poderia forçá-lo fora de você. Mas, em vez disso, Ele diz, deixe meu filho carregar o pecado em seu lugar e então ande com ele. E é através do amor de Jesus que nossos corações são transformados. E é isso que eu quero para a minha vida. Amém. Amém. Você sabe, Jesus Cristo entrou em nossa situação e Ele sabe como é ser abandonado por Deus. Ele sabe como é estar cercado por escuridão e maldade, mas Jesus Cristo não sucumbiu a esses sentimentos. Em Lucas capítulo 23, versículo 46, quando estava prestes a morrer, Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E é exatamente isso que Deus está nos chamando para fazer. Podemos não sentir que as coisas estão certas neste mundo e em nossas próprias vidas. Podemos nos sentir sobrecarregados pela maldade e escuridão, mas Deus está nos chamando pela fé em sua palavra, a entregar nossas vidas em suas mãos e a confiar nele. Continuaremos nosso estudo na próxima semana sobre livre-arbítrio e a providência divina e convidamos você para se juntar a nós para isso. Vamos apenas terminar com uma palavra de oração. Pai Celestial, só queremos agradecer novamente por nos lembrar que há tanto que não sabemos. Estamos no início do conhecimento, na melhor das hipóteses, e há muito a aprender sobre Ti. O livro de Jó deixa isso muito, muito claro e vimos ponto a ponto em Sua palavra.
Como é que tu estás dominando e acima de todas as coisas, que não queres forçar a vontade, não queres forçar nossas mentes e nossos corações, queres que entremos em um relacionamento contigo. Você quer que o entendamos como nosso Pai e nosso Deus e alguém que realmente se importa conosco. Pai, por favor, ajude-nos a tomar essa decisão de entrar nesse relacionamento contigo e confiar em Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém.